Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Edivane Moura Falcão Neto, meu orientador é o professor Reginaldo Florencio da Silva Júnior. Meu projeto é assistência técnica aos aquicultores da Zona da Mata Pernambucana e o eixo temático do meu projeto é o trabalho. Introduzindo, falando um pouco sobre o que seria a aquicultura. A aquicultura é o cultivo dos organismos marinhos em ambientes controlados, seja viveiros, açudes, viveiros semi-escavados, tanques-rede. E a aquicultura ela está se desenvolvendo muito no decorrer das décadas, principalmente no mundo, tanto pela questão da saúde como por incentivos de meio ambiente e incentivos à saúde pública. Até porque os pescados são uma grande fonte de inúmeros benefícios, inúmeras substâncias para a saúde. A produção aquícola mundial atingiu a marca de 82,1 bilhões de toneladas em 2018, isso segundo os dados da FAO. Estreitando um pouquinho mais, em 2019, a tilápia contribuiu com 432.149 toneladas aqui no Brasil, na piscicultura nacional. E, estreitando um pouquinho mais, Pernambuco contribuiu com 25.421 dessas toneladas. Passando um pouco para o camarão marinho, nacionalmente ele atingiu a marca, esse novo recorde, em 2019, de 90 mil toneladas. E Pernambuco novamente contribuiu com 7 mil dessas toneladas. Por que Pernambuco? Pernambuco se concentra no Nordeste. Pernambuco é um estado do Nordeste e o Nordeste por si só apresenta clima e temperatura constante do ano inteiro, além de inúmeros rios e quantidades eficientes de chuva para a produção de diversos organismos marinhos da aquicultura, o que representa um bom cenário e um bom incentivo, embora tenha alguns outros problemas. Especificamente no Pernambuco, especificando ainda mais a zona da Mata Pernambucana, ela é a parte mais úmida do território, e nela está inserida as bacias hidrográficas do rio Una, do rio Sirinhaém e do rio Ipujuca. Essas três bacias, contabilizadas juntas, possuem cerca de 3 milhões de metros cúbicos de água e uma área total de mais ou menos 11.780 quilômetros quadrados. Pode passar? O objetivo do nosso trabalho, foi como objetivo principal, novamente, prestar assistência técnica a esses aquicultores esses localizados na zona da Mata de Pernambuco, mas também validar as tecnologias dos estudos que foram realizados tanto no Instituto Federal de Pernambuco como na Universidade Federal de Pernambuco. Tecnologias essas que incentivam a carcinicultura como uma forma de diversificação da produção rural, como alternativa de produção e de geração de renda para esses pequenos produtores, a pequenos produtores agricultores familiares da Zona da Mata e do Agreste Pernambucano. A metodologia foi, os procedimentos metodológicos desse projeto, eles estão seguindo como base os conceitos da PEATER, que é a Política de Assistência Técnica e Extensão Rural de Pernambuco. Basicamente é ela quem dita como se deve ser feito os trabalhos de ATER, como deve ser feito de forma sustentável, de forma a priorizar tanto o meio ambiente como o cenário econômico como o social, para que nenhum dessas aberturas seja, como posso dizer, seja prejudicada, possa ser feito um trabalho de extensão efetiva. O trabalho ele foi dividido basicamente em 2 semestres, onde no primeiro semestre as ações deram início de forma a contatar aos aquicultores através de encontros remotos online, assíncronos e síncronos, por meio de chamadas de áudio e vídeo pelo celular e chats online por alguns aplicativos, principalmente pelo WhatsApp, dos quais houve diversas colaborações entre esses produtores e a troca de informações pertinentes em ambas as partes. Alguns desses produtores foram contactados, alguns não responderam, mas tivemos resultados satisfatórios em relação a eles. No segundo semestre, devido a algumas incertezas e desafios na condição sanitária, que infelizmente marcaram os últimos meses, foi decidido o foco da assistência seria aos pequenos produtores localizados no município de Feira Nova,
sendo essa assistência ofertada de forma remota, porém de forma satisfatória, para 2 aquicultores, 2 propriedades, a Carcinicultura Boa Sorte, CBS, e a Aquicultura Oliveira. Basicamente, como resultados iniciais, nós passamos por alguns produtores, como vocês estão vendo pelos slides, onde, onde cada produtor simbolizou uma região específica. Foram ao total 5 regiões. Em Joaquim Nabuco, temos a Fazenda Ponta de Pedra, com o proprietário José Francisco de Araújo Júnior. Ele tem o cultivo do gigante da Malásia e aí tem apresentando algumas informações que foram tratadas com ele. Informações essas, quantidade de viveiros, taxa de sobrevivência, densidade de cultivo e outras informações. Esses são os resultados e a conta que foi utilizada para toda a realização, toda a aquisição de dados. Foi através de uma entrevista semi-estruturada onde obtivemos essas informações, tanto desse produtor, tanto dessa Fazenda Pão de Pedra, como das próximas a seguir. A próxima foi o Triângulo do Camarão, em Ribeirão Preto, cujo proprietário é Daniel Cavalcante. Novamente, as mesmas informações, contudo com dados diferentes. Aí, novamente, os resultados do Triângulo do Camarão. Ele também, o seu cultivo foca também no Macrobrachium rosenberg, que é o gigante da Malásia. E aí tem algumas informações sobre isso. A terceira propriedade foi o engenho Miracel, localizado em Bonito, com o seu proprietário sendo o Ney de Barros Lima, o senhor Ney. Ele tem o cultivo do gigante da Malásia, novamente, e algumas informações. O Carcinicultura Boa Sorte, em Feira Nova, onde é um grupo de investimentos com alguns proprietários. O representante atual, que foi o que nós entramos em contato, foi o senhor Arnon. Ele tem o cultivo de forma intensiva do Lithopenes joanamei, que é o camarão cinza, e ele cultiva de forma intensiva. Aí tá alguns resultados. Infelizmente não foi possível adquirir fotografias, porque o cenário ainda... Porque quando foi feito esse primeiro movimento, ainda estava tendo, como posso dizer, ainda tinha um certo empecilho quanto a isso, porque estava fazendo uma reforma no lugar. A Aquicultura Oliveira, em Feira Nova, com o proprietário Emerson José da Silva Oliveira, também criador de forma intensiva do camarão Lithopenes joanamei, e contendo alguns viveiros e uma produção satisfatória, podemos dizer assim. Resultados, novamente, a exceção da própria propriedade dele, os camarões recolhidos por ele. Finalizando o primeiro semestre com a sexta propriedade, que foi a Fazenda Teixeira, em Guabiraba, cujo proprietário é o senhor Marculino Júnior. Marculino não, perdão, Merculino, é Marculino. Também ele fez um policultivo com o Macrobrachium rosenberg, o gigante da Malásia, e a tilápia nilótica. A propriedade teve o primeiro ciclo produtivo agora, e aí alguns resultados não foram tão satisfatórios devido a inúmeros problemas, principalmente problemas envolvendo o oxigênio, pela falta de aeradores. Nessa primeira leva, nesse primeiro semestre, foi importante perceber que praticamente houve uma unanimidade, todos os produtores marcaram ir
e ressaltaram a dificuldade do acesso ao licenciamento e, como consequência, a aquisição do crédito rural, o que basicamente ressalta ainda mais o entrave político nessa região, que é uma das formas, é uma das fontes que deixa a desejar em Pernambuco, mas que tem satisfatoriamente pretensões futuras positivas para o licenciamento e projetos futuros para o licenciamento e para a aquisição do crédito. Também, essas não foram as únicas dificuldades, como tanto na Fazenda Ponta de Pedra como no Engenho Miracel, ambos são caçanicultores, como já foi dito, do gigante da Malásia, eles também informaram da dificuldade de aquisição das pós-larvas de tal espécie, tanto por conta da baixa disponibilidade no mercado, quanto pelo alto custo do milheiro. No segundo semestre, foi focado em duas propriedades, que foi a CBS e a Aquicultura Oliveira, e daí tem seus resultados, onde nesse segundo ciclo, em Feira Nova foi destacado todo o processo produtivo e ele se firmou pela adição de alguns componentes adicionais que foram simbióticos, o lotar por meio de bocache, que auxiliam no desenvolvimento do cultivo e também, infelizmente ou felizmente, a saída temporária da cassinicultura Boa Sorte no mercado devido ao incentivo e à busca por licenciamento. Eles fecharam a porta por tempo indeterminado, porque eles estão correndo atrás desse licenciamento para formar algo mais coeso, mais consistente. Não são todos os produtores que buscam isso, mas os que buscam têm certas dificuldades nessa aquisição. Como considerações finais, a partir do que foi observado, é possível perceber que o setor encontra dificuldade que impedem o crescimento. A burocracia dos pequenos produtores que não têm acesso a crédito, a questão da licenciatura, a dependência de pós-larvas e de alevinos que são produzidos por terceiros e que às vezes não tem tanta disponibilidade assim ou é um alto custo, e a falta de assistência técnica continuada, porque aqui em Pernambuco há mais de 200 propriedades, aproximadamente 200 mil famílias que poderiam necessitar de auxílio, de até, e, segundo os dados do IPA, não tem tantos técnicos assim. Tem aproximadamente 500 a 600 técnicos. Técnicos focados em assistência técnica, o que representa essa precarização de assistência. E, infelizmente, um favorecimento em algumas regiões em detrimento de outras. Mas, considerando essas tantas dificuldades, essa atividade aquícola, essa produção, esse cultivo ainda continua merecendo atenção, tanto dos produtores rurais que se empenham em conseguir o licenciamento e que trabalham arduamente para conseguirem esse licenciamento e buscar apoios externos e assistências, como também instituições governamentais que deveriam alinhar seus objetivos de crescimento para otimizar, né, a aquicultura no interior do estado, que se mostra tão produtiva em meio a tantos entraves. Também foi observado o empenho desses pequenos produtores em conseguir o licenciamento perante os órgãos competentes, que apresentam um importante instrumento de acesso ao crédito. E, por fim, foi interessante especificamente observar, nesse segundo semestre, que alguns carcinicultores estão obtendo bons resultados de produtividade do camarão marinho que foi cultivado em baixa salinidade, especificamente na aquicultura oliveira, que pela utilização do lotar no período do inverno, ele obteve a mesma produtividade que no verão, mesmo sem utilizar os fertilizantes, o que representou uma ótima fonte, na verdade, simbiótica. E na CBS, na Cassinicultura Boa Sorte, eles combinaram tanto o farelo vegetal, por ser uma fonte de carbono orgânico, com alguns probióticos que são simbióticos, o que proporcionou um controle de compostos de nitrogênio e alguns outros efeitos positivos
tanto no desempenho zootécnico como no desenvolvimento no litopneusma meio, tanto na fase de berçário das pós-larvas, como na fase de engorda. Com isso, finalizamos o nosso trabalho, agradecemos ao Laboratório NACO por ser o centro, a casa e o local onde realizamos inúmeras das pesquisas, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, campus de Vitória, que é o campus que nos foi ofertado esse trabalho, e o Programa Internacional Despertando Vocações para as Ciências Agrárias, o PDV Agro, que contribuiu com informações e alguns apoios. Com isso, finalizamos nosso trabalho. Muito obrigado. Um bom dia, uma boa tarde e boa noite.